A gente está vivendo num mundo de multiplicação de diabos poderosos na Terra, mas parece que ninguém quer falar no assunto. Eu me sinto muitas vezes falando praticamente sozinho, porque a grande maioria não quer tocar no assunto. Eu vejo pelos posts. Quanto menos significativo é o post, mais gente o assiste. Quanto mais dramaticamente importante ele é, menos gente vai lá, porque as pessoas têm medo da reflexão da verdade. Aí vem Jesus e diz: vede para dentro, olhem para o coração. Quem quer? Não desprezeis. Onde é que a gente verifica o nosso desprezo? É aqui, ó, no coração. Gente que tem menor importância para nós, um judeu vale muito mais do que um palestino. Muito mais. Morreram 50 mil palestinos, a maioria mulheres, crianças e velhos. E foram levados reféns 1.300 judeus. Agora existem mais, aliás, foram levados reféns 300 e mataram 1.200. Agora esses 1.200 que morreram, num ataque que estava decantado, que o Egito avisou 2 dias antes, a Jordânia avisou 2 dias antes, até os Estados Unidos avisaram 24 horas antes: olha, o Hamas vai fazer uma investida assim. O Mossad avisou o gabinete do primeiro-ministro, mas não interessava. Ele queria que acontecesse aquilo para ele ter o pretexto para fazer o que ele está fazendo já há 1 ano e meio. E se dependesse dele, não fosse pressões insuportáveis do lado de fora, ele continuaria com essa guerra genocida que já merece o nome de Holocausto, infelizmente. Tragicamente. Eu digo isso não como um novato, eu sou quase que cidadão de Israel, estou indo lá desde o Yom Kippur, milhares de vezes levando gente, eu conheço aquela terra melhor do que esta onde eu vivo. Eu sei, e conheço aquela história melhor do que a história do Brasil. Eu sei o que eu estou falando a vocês. Mas o valor de um palestino é nada em comparação com o valor de um judeu, porque o valor tem o capital agregado, tem o conhecimento tecnológico agregado. Então quem tem essas outras coisas vale mais do que quem não tem. Quem mora num acampamento e que precisa de ajuda dos Médicos Sem Fronteira, ou da Cruz Vermelha, ou da World Vision International, ou de alguma outra organização, como o Exército da Salvação, o Salvation Army, socorrendo gente lá nos lugares mais devastados da Terra, tem muito menos valor do que quem está na Faria Lima, no Brasil, ou no Wall Street, em Nova York, ou em qualquer outro lugar desse do mundo. As pessoas são valoradas pelo que possuem, por onde vivem, por onde moram e até pela nacionalidade ou pela etnia que carregam. Se não estiverem de acordo com a valoração da corrupção da mente humana, conforme ela piora dia a dia ante os nossos sentidos, se a pessoa não tiver esse valor segundo o capital, segundo o valor de propriedades, segundo a significação de natureza política, ou segundo a atribuição de valoração étnica que ela possua, ela é desprezada. E Jesus disse: vede, prestem atenção, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Quanto menor, mais valor tem para o vosso Pai. Quanto menor, mais valor tem para mim. Quanto menos valor tem para os homens, mais valor tem para Deus. E se vocês querem ser filhos de Deus, filhos do reino, filhos da graça, se vocês querem ser irmãos de Jesus, que é o primogênito entre muitos irmãos, se vocês querem ser, de fato, filhos de Deus no meio de uma sociedade pervertida, corrupta, entregue à densidade das trevas indescritíveis, se vocês quiserem, então prestem atenção, valorizem o que Deus valoriza, e não aquilo a que Ele não dá valor. Eles dão valor a dinheiro, Ele dá valor a almas, a gente. Eles dão valor a materialidades
que vieram do fogo e voltarão para o fogo. Ele dá valor às imaterialidades indestrutíveis. Mas a ordem das coisas planetárias inverte o sentido e as ordens dos valores de Deus, do Evangelho, de Cristo Jesus. E o cristianismo se tornou um dos principais invertedores desses significados. Agora, com sua teologia do domínio, vamos dominar a terra, vamos herdar a herança do diabo, que Jesus não quis porque era bobo, mas nós queremos. Queremos sim o que ele tem para nos dar, o poder sobre este mundo. É nosso. Aí vem a teologia do domínio, aí vem a teologia da prosperidade. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, mas nós temos os nossos palácios, porque nós somos filhos do rei. E assim por diante. E vocês embarcam nessa. E eu fico aqui falando sozinho, mas sabendo que os anjos me aplaudem, os principados e potestades me cercam em respeito. Porque o que eu estou anunciando é eterno. E não há poder que possa vencê-lo. Vocês verão no final de quem é a vitória. Como Paulo disse, vocês já são os que são assim, os que creem assim, os que vivem assim, mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E cuja vitória já me está garantida e está garantida a tantos quantos amam a perspectiva da sua vinda. Vede, não desprezeis a qualquer um, independentemente de raça, etnia, de cor, de posição social, de cultura, de religião, de ideologia, qualquer um em qualquer lugar do planeta é idêntico para mim. Ele não está falando com crentes para crentes, ele está falando de gente sobre gente. Ele está falando para humanos acerca de todo e qualquer outro ser humano no planeta. Não desprezeis a qualquer um destes pequeninos em qualquer lugar deste planeta. Porque eu vos afirmo, é Jesus afirmando. Gente, quando Jesus afirma, é melhor sair da frente. É melhor não brincar, porque, como diz o Apocalipse, ele vai julgar esse mundo com a vara que sai da sua boca, com a palavra, com a afirmação. São as afirmações, a vara das afirmações da boca de Jesus que vão medir e julgar o mundo. Elon Musk, lá vem o cara, vai ser medido por essa vara. Não é ele que vai medir nada não, ele será medido. E os demais, e tantos quantos apareçam, serão medidos por essa vara. Porque eu vos afirmo, é Jesus falando, que os anjos desses pequeninos, é uma coisa extraordinária que está sendo dito aqui. Os anjos desses pequeninos, na antiguidade, as pessoas, na maioria dos tempos, creram, especialmente depois que os judeus foram para o exílio em Babilônia, depois entre os medos e os persas, e com a influência também dos gregos, eles aprenderam coisas que eles não sabiam. Por exemplo, sobre mundos paralelos e mundos espirituais e camadas de poderes que nitidamente não está reconhecido nas escrituras da Torá. É só depois nas percepções dos profetas e no período intertestamental e depois no Novo Testamento é que isso ganha a sua amplidão. Mas você vê, por exemplo, em Atos capítulo 12, quando Pedro é preso e que um anjo do Senhor vai e faz com que as correntes e as algemas caiam automaticamente e abre a porta das cadeias automaticamente. A palavra usada no grego é automate, que é automático. Automaticamente. E Pedro se vê livre e sai na véspera da sua execução, lê em Atos 12, e vai bater na porta da casa da família de João Marcos, onde estava havendo uma reunião de oração, e bateu, e alguém que foi abrir, disse, ó, é Pedro, é a voz de Pedro, batendo aí fora. E todo mundo dizia, eles orando para que Deus libertasse a Pedro. Deus liberta Pedro, manda um anjo. E agora que a oração deles é ouvida e atendida, eles não creem. Pedro está lá, coitado, quase arrombando a porta, batendo. E a pessoa que foi abrir disse, é Pedro. E eles dizendo, deixa de ficar doida, menina. Era uma serva. Deixa de ser louca, tá vendo que Pedro está preso?
E ela diz, não, é Pedro. Aí um teólogo da reunião de oração disse, deve ser o seu anjo. Porque fazia parte da crença antiga de que cada pessoa carregava o seu anjo de reciprocidade, de cuidado. E isso não era só uma crença. De fato, Jesus ensina isso. Quando ele diz, porque eu vos afirmo que os seus anjos, o anjo desses pequeninos, de cada um deles tem o seu recíproco. Assim como a gente vê na mecânica quântica. Se você dividir uma partícula subatômica, se você separar, pegar um fóton e conseguir desdobrá-lo no seu gêmeo, no seu recíproco idêntico, ele jamais deixará de ter conexão com ele próprio. Ele pode ser afastado, eles fazem experimentos disso aqui, nesse colisor de partículas, no maior de todos, lá na Suíça, no CERN, e separam essas partículas subatômicas e elas têm as mesmas reações idênticas, porque o lhame, o vínculo entre elas é inquebrantável, de modo que do ponto de vista do cálculo físico, você poderia colocar a partícula gêmea em outra galáxia, ela teria o mesmo comportamento da que esteja sob observação do seu olhar. Isso é idêntico ao que Jesus descreve sobre esses pequeninos. Cada um deles tem o seu recíproco. Só que tem um detalhe. O recíproco deles não está em Andrômeda, está diante do Pai que está nos céus. Jesus diz, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente, ininterruptamente, conforme na lei da mecânica quântica, sem quebra, sem interrupção, sem cessação, veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Você despreza e o Pai vê. Você despreza, mas isso acontece com testemunhos e testemunhas celestiais. O teu desprezo para com o pobre, o inválido, o especial, o inútil do ponto de vista social, aquele que tem cognitividade curta, baixa, que é incapaz de funcionalidades cotidianas, o que nasceu com uma pele que se tornou culturalmente repudiável pela malignidade da sua cultura, a qual você serve com orgulho diabólico, aquele que não tem a altura que você possui, que não tem a beleza que você define, que não carrega a estética que você cultua, que habita uma ilha que você despreza, que está em algum lugar do planeta que, ideologicamente falando, você declarou como sendo espúrio, anátema, maldito, como a ideologia política faz, e os cristãos, juntamente com tantos outros da Terra, mas o que choca é ver que os cristãos, que o cristianismo comprou esse tipo de olhar, não apenas agora, mas agora isso se acentuou de uma maneira extraordinária. A gente viu o exemplo disso no nazismo da Segunda Guerra Mundial. Isso tudo voltou, está presente no mundo, está presente na igreja, está presente em todos os lugares. Existe um arianismo adequado a cada preferência local, mas que faz com que você despreze aquele a quem Deus acolhe. E Jesus disse, olha, os anjos deles estão vendo. Os anjos deles estão vendo. Os recíprocos deles. Cada um desses seres que você invisibiliza e passa e quase atropela. E diz, vamos sair daqui porque cheira mal. Ou uma palavra que eu não gosto de usar, desde criança ela não me soa bem nos ouvidos, mas eu vou usar aqui. Vamos passar porque fede. Desde criança, na minha casa, essa era uma palavra que ninguém usava. Porque o português é tão rico, o pessoal preferia dizer, não cheira mal, tem um mau odor, não sei o que e tal. Fede era assim, quase um palavrão na minha família. E ficou em mim. Vamos sair daqui porque esse cara fede. Pode se tornar esse bicho que você está se tornando. Mas você está sendo visto. Sendo visto por anjos, por principados, por potestades. O report, o relatório da sua existência está dado nos céus. Você é inescapável. Você é inescapável diante do juízo divino. Não brinque com isso. Deus é amor.
E é por causa desse amor que aqueles que decidiram viver para o ódio, para o desprezo, entrarão em estado de extinção. É o melhor que se pode fazer por eles, é fazê-los deixar de existir. É a melhor noção de inferno. É cair no lago da inexistência, no lago de fogo, onde tudo que foi deixa de ser, vira nada, menos que nada, coisa alguma, nihilo absoluto. Preste atenção, porque você está sendo reportado. Você está pensando que está vivendo sozinho, que não tem ninguém te enxergando? Você é um flagrante, cara. Você é um flagrante cotidiano, de dia e de noite, e é teu coração que é visto. Não apenas as tuas ações grotescas, toscas e ogras, mas teu coração, na maldade piorada que você esconde. E pensa que está aparecendo só a maldade selecionada que você decidiu expor? Não, você está com tudo para fora, está com a bunda na janela do Fusca Universal. Seu bobo, sua boba. Eu vos afirmo, diz Jesus, que os anjos desses pequeninos que vocês desprezam, que vocês de maneira ariana rejeitam, como eu estava falando outro dia sobre a tragédia palestina e alguém ou alguns escreveram nos comentários, e você acha, Caio, que Deus ama palestino? Cara, eu fico vendo aquilo e digo, meu Jesus, eu estou cercado de diabos com cara de gente, frequentando igreja. Caio, você acha que Deus ama palestinos? Meu filho, Ele ama você, Ele ama qualquer outro ser humano no mundo. Porque não tem nada pior para ser amado do que você, cara. Se Ele ama um bicho como você, e tem acesso a todas as coisas, mas não quer enxergar, imagina um palestino que só está sendo bombardeado, nasceu com bomba na cabeça, ou já nasceu órfão. Isso é pecado contra o Espírito de Cristo. Vocês que têm tanto medo de pecar contra o Espírito Santo, é pecado contra o Espírito Santo, é pecar e desprezar aqueles aos quais Deus ama, pelos quais Jesus se entregou e morreu. E você tem a coragem de se tornar esse bicho desalmado, que acha que tem algum vínculo com Jesus só porque você frequenta uma casinha de fazer cocô e deixar dinheiro num gasofilácio porco para algum bandido usar em nome de Deus, enquanto você anda por aí crendo que pagou a conta para ficar livre, fazer e praticar todas as maldades da insensibilidade do seu coração? Ah, que tragédia! Em verdade eu vos digo que os seus anjos, os anjos desses pequeninos que vocês desprezam, veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. E aí tem gente que fica achando que os valores e os critérios de Jesus são diferentes. Porque vocês ficam ouvindo os diabos que pregam atrás dos púlpitos, são demônios, são diabos. Vocês estão ouvindo doutrinas de demônios, doutrinas de diabos, cultuadores de dinheiro, de poder, de fama, de domínio, de controle. Tudo que Jesus não quis é o que eles buscam, o que eles querem, é o que eles cultuam. E vocês seguem como manada louca, como os porcos endemoninhados pulando de despenhadeiro abaixo no lago e se afogando. Esse é o destino da maioria de vocês. E Jesus explica, não desprezem porque eu, o Filho do Homem, veio salvar aquele que vocês julgam que estava perdido. E são os que vocês desprezam? São esses os que eu vim buscar. Esses estão na minha prioridade absoluta. Esses não têm comparação. E aí Jesus conta uma parábola, uma história no verso 12. Que vos parece? Que vos parece? Que vos parece? Eu acho esse humor de Jesus maravilhoso. Ele larga uma cacetada violenta dessa e fica olhando para esse pessoal e diz, que vos parece? Digam-me vocês, que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas, só uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes
as 99 pastando lá nos montes, indo ele sozinho procurar aquela que se extraviou? O que vocês acham? Pergunte isso a um pastor de ovelhas de verdade do Oriente Médio. Ele vai te responder até hoje que ele deixará as 99 pastando e irá procurar a que se perdeu, a que se extraviou, a que caiu em algum valão, a que não tem como sair do abismo, do buraco. Ele vai lá. Essa é a prioridade dele. Quando Jesus pergunta: que vos parece? Ele já está induzindo essa resposta. Que vos parece? O que ele fará? Não deixará ele nos montes as 99, indo procurar aquela que se extraviou? E ele faz silêncio e deixa esse eco para ouvir a tua resposta, a tua resposta, a tua resposta, a tua resposta. Quem é que você acha que ele vai procurar? Atrás de quem, a fim de quem Jesus está? O que te parece? Esse povo aí da tua igreja ou desses que estão longe, perdidos e afastados? Que vos parece? E aí ele prossegue dizendo: e se porventura a encontra, indo procurar, encontra lá, numa vala. E se porventura a encontra, gemendo, ferida, quebrada, arrebentada, em verdade eu vos digo, que maior prazer o bom pastor terá, o pastor eterno tem, o Pai Celeste tem, o Filho do Homem tem, eu, o Cristo eterno, tenho, de Jesus. Que vos parece maior prazer ele terá, ele sentirá por causa desta única que foi encontrada, do que pelas 99 que não precisam de nada. E dizem: a gente está bem aqui. Então fiquem bem aí. Porque ele veio buscar o que se havia perdido, o que se tinha extraviado, o que não sabe o caminho, o que é desprezado, o que é invisibilizado, o que é maltratado, o que não é enxergado por ninguém, para quem ninguém tem olhos ou prioridade. São esses aqueles que ele enxerga, busca e prioriza. O Evangelho é assim. Se você não gosta, eu sinto muito lhe informar, você já está fora. Não é uma questão de tempo, não, você já não é. Pode dizer: Caio, eu discordo de você. Você está discordando daquele acerca de quem eu estou ensinando o que ele ensinou. Quem dera o seu problema fosse comigo, o seu problema não é comigo. Você está desprezando aquele que eu estou dizendo: cuidado, porque ele é juiz de vivos e de mortos. Cuidado. Assim, pois, eu digo a vocês, Jesus falando, por causa de tudo que eu falei antes, eu concluo dizendo: assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Ele aqui ainda faz o favor de incluir esse pessoal que corre o risco de não ser parte, de pelo desprezo, de por fazerem tropeçar os pequeninos, pela invisibilização deles, pelo descaso para com eles, pela produção de escândalos que esmagam a consciência deles. Ele ainda faz o favor misericordioso e inclusivo de concluir, vendo se por causa do amor dele a gente se compadece primeiro de nós mesmos, para que a gente não caia num buraco de onde não há resgate, porque foi escolha da nossa lucidez perversa. Não é da vontade do vosso Pai. Ele ainda trata você dizendo: olha, o vosso Pai, você ainda está andando aqui pelo caminho, cuidado, para que você não se torne o bastardo cósmico, brigando contra o amor de Deus pela criação, pelas criaturas, cada uma delas que ele ama e criou. Não seja um diabo de antagonismo contra o amor de Deus em relação a todas as criaturas, as criações, e dentre elas todas na terra, a todos os seres humanos aos quais você despreza pelas doenças da sua diabolice preconceituosa e do endemoninhamento dos seus padrões mentais. Porque você corre o risco de se tornar um diabo humano enquanto vai andando por aí achando que está se dando bem.
Tome cuidado. Porque não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses palestinos, desses coreanos do norte, desses chineses, desses indígenas ancestrais, desses Houthis do Iêmen, de qualquer ser humano em qualquer lugar da terra. Não é da vontade do vosso Pai que pereça nenhum. Ninguém. O convite, o evangelho, o chamado é para todos. Agora, não se interponha. Não fique na frente. Ajude. Não é nem uma questão de não atrapalhe. Não atrapalhe não é o bastante. O chamado de Jesus é para que você ajude. Para que você se torne um dos benditos do Pai. E Ele dirá, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estive nu e me vestiste, eu estive preso e foste visitar-me, eu era estrangeiro e me acolheste. Mesmo que você não tenha sabido quem eu era, nem meu nome, e não tenha feito isso por causa de nenhuma lição que aprendeu, de nenhuma catequese, só porque você tem um coração bom. Você é meu, você me acolheu no outro, no próximo. Então entre e tome posse do reino que está preparado a você que não sabia de nada, mas agiu como quem soube de tudo, porque praticou o amor de Deus. Entre. Agora você que está aí, para lá e para cá, superior, supremacista, eu sou o eleito, eu sou o salvo, o predestinado, eu sou o filho do rei, eu domino em glória, eu vou ser senhor da terra, eu sou amigo dos mais poderosos, eu sou isto e sou aquilo, na sua vanglória perversa. A você, Jesus dirá, afaste-se de mim. Porque eu morri de fome, de sede, de miséria, de desgraça, de doença, em todos os lugares, e vocês disseram foi a maldição de Deus que caiu sobre eles. Vocês me amaldiçoaram no próximo. Afastem-se de mim. Vocês não têm nada a ver comigo. Quem não quer ter nada a ver com os pequeninos não tem nada a ver com Deus eternamente. E não há amém. Só há um tristemente a ser declarado. Esse é o evangelho de hoje, veemente, forte, inquestionável. Quem é que vai se levantar para ficar frente a frente com esse que declara essas coisas? Vai chegar a hora em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Eu te peço, Jesus, que essa palavra da verdade, essa palavra da vida, tenha entrado no coração de alguém, por tua misericórdia de alguns, por tua extremíssima misericórdia de muitos, porque os dias são maus e os corações estão empedrados e as almas morreram. Na morte do amor, as almas morrem. Tem compaixão do mundo e de todos nós e ajuda-nos a não desistirmos e a não ficarmos cegos. Ao contrário, ajuda-nos a enxergarmos o nosso próprio coração, para que a treva não cresça em nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus.